povo de Deus. Eu tô entrando aqui para convidar todos vocês para participar do nosso culto de cura e de libertação, tá? Onde nós estaremos fazendo quebra de maldição, quebra de laços de alma, onde nós estaremos anulando e cancelando toda maldição mandada, falada e hereditária, tá? Então, é muito importante que as igrejas tenham culto de libertação. Por quê? Porque muitas pessoas, elas acham que quando aceitou Jesus, já foi liberta ali e que não precisa de libertação, tá? E não é assim. Não é bem assim. Então, deixa eu explicar aqui bem rápido, né? Para algumas pessoas entenderem um pouco a respeito da libertação. O que é que acontece? Quando nós aceitamos Jesus, Jesus é o nosso passaporte para a libertação. Então, nós temos que... Primeiro passo para a libertação é aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, o que é que acontece? A gente faz quebra de maldição, né? Onde muitas igrejas não ensinam como fazer quebra de maldição. Podem até trabalhar com a libertação, mas não ensina, né? É quebrar a maldição hereditária, a maldição mandada, a maldição falada. Então é necessário a gente fazer essa quebra de maldição. Por quê? Vou dar um exemplo bem simples, né? Se alguém da nossa família, ou nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso avô, ou tataravô, ou bisavô, lá no mundo espiritual abriu uma porta, né? Fez algo de errado, tipo, mexeu com obra de feitiçaria, mexeu com obra de macumbaria. Então ali ficou uma porta no mundo espiritual que ela vai ficar ecoando, né? Mas a palavra de Deus diz que Deus é aquele que visita da terceira, quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha morrido já, né? Deus, ele quebra a maldição. Ele visita da terceira, quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Ou seja, você vai ficar livre, porque a palavra de Deus, se você for procurar, né, em Deuteronômio, se eu não me engano, fala sobre isso, né? Então, aqui a gente faz todos os cultos, a quebra de maldição. Tem pessoas sendo libertas, tem pessoas sendo curadas, tem pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, tem pessoas que estão sendo cheias do Espírito Santo, né? As pessoas, quando caem, nem toda vez cai com o demônio, cai com o poder de Deus, cai na unção, né? Nós temos vários exemplos na Bíblia, onde os homens que quando eles recebiam o poder de Deus, eles caíam, né? Caíam com o rosto no chão, assim, né? Como é que eu posso dizer? Caíam sobre terra, porque eles não aguentavam, né? E tem até um hino que canta assim: eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Então, é assim, muitas pessoas, elas não conseguem ficar de pé. Ninguém consegue ficar de pé diante da glória de Deus. Então a unção, às vezes, ela tá tão forte no ambiente, tão forte, que você não consegue se suportar em pé. E acaba ou você cai de joelhos, ou você cai... sabe? Só quem sabe a plenitude do poder da unção, da glória de Deus, quando vem a nuvem de glória, é quem vive o sobrenatural. Não adianta eu chegar aqui para os religiosos, que eles vão dizer que as pessoas estão caindo no chão porque está caindo com o demônio. Nem toda vez cai com o demônio. E antes caísse com o demônio. Por quê? Porque quando tá levantando liberto, né? Então, assim, não tenham medo de vir para os cultos de libertação. Tenham medo de ficar cativo do inimigo.
mas não tenham medo de vir para o culto de libertação. Por quê? Porque quando você ignora algo, aonde você é ignorante, é aonde o inimigo vai te aprisionar. Então, né, na minha trajetória, eu tive um processo de libertação aonde já aconteceu comigo e eu não tenho vergonha de dizer. Eu já caí várias vezes lá no início da minha conversão, endemoniada, caí no chão endemoniada. Hoje eu caio no poder de Deus, entendeu? E eu não tenho vergonha de dizer isso. Por quê? Porque Deus me libertou para eu libertar pessoas. Então, eu sei o que é um processo de libertação porque eu passei pela experiência. E coisa boa é você passar pela experiência e você ter respaldo de você ajudar outras vidas, ajudar outras pessoas a não terem medo. E eu não tive ninguém para chegar, para dizer para mim assim, olha, Vanessa, não tenha medo. Né? Os pastores na época que me acompanhavam, eles me ajudavam na situação. Eu tinha, né? E me ajudava nessa situação. Porém, eu não tive assim um total apoio de tipo, de quando aconteceu a primeira vez, a gente ter uma forma correta deles fazerem assim, uma forma correta comigo de, né? De me instruir para que aquilo não viesse mais acontecer. Então, assim, saiu de um por um, né? Comigo, saiu de um por um. Tinham 7 demônios. Por quê? Porque eu aceitei Jesus. E depois eu virei as costas para Jesus. Com um mês eu me desviei. E quando a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus e que nós nos afastamos dele, então o demônio que estava, né? No caso, ele fala que ele sai, anda por lugares ádrios e volta para casa limpa e adornada e traz mais 7 piores demônios consigo, ou seja, o estado daquela pessoa fica pior do que quando ela entrou, entendeu? Porque que muitas pessoas que aceitam Jesus e depois ela acaba se desviando e quando é para ela voltar é uma dificuldade muito grande. Por quê? E ela acaba fazendo coisas piores do que ela fazia antes de aceitar Jesus. Aí é a palavra de Deus se cumprindo. A palavra de Deus diz que fica pior, o estado da pessoa fica pior, 7 vezes pior do que ela era antes. Então, assim, eu convido todo mundo para os cultos de libertação por onde eu passo. Eu falo não só dos sinais, das maravilhas, das curas, do batismo com o Espírito Santo, mas também da libertação. Porque os nossos pais, na maioria das vezes, ou avós ou tataravós, eles abrem porta no mundo espiritual e você nem sabe o que foi que eles fizeram. E se alguém não se levantar na família para fechar aquela porta no mundo espiritual, acaba acontecendo desgraça na família, ou seja, as pessoas morrem, as pessoas adoecem por causa de maldição hereditária, por causa de doença que vem de maldição hereditária, né? Espíritos familiares e tudo isso. Então, assim, se você não entende, se você não entende no profundo, não julgue. Porque se você julga alguém que faz a obra de libertação, você está julgando o próprio Cristo. Porque a palavra de Deus está recheada por onde Jesus passava, Jesus curava, Jesus libertava pessoas. O endemoniado de Gadareno, a menina que tinha um espírito de adivinhação, entre outros, né? Entre outros. A mulher do que tinha um espírito imundo, né? Que estava encurvada, a mulher encurvada. E tenho muitos exemplos na Bíblia. Então, aqueles que criticam e que diz que não concordam, fique com a sua opinião para você. Porque nós não pedimos opinião de ninguém, nós não estamos nos importando com o que as pessoas pensam ou vão falar ou achar ao respeito do nosso ministério. Por quê? Eu vou te falar. Porque nós nos importamos somente em agradar o reino, em agradar a Deus, entendeu? Em agradar a Jesus, porque o que nós fazemos não é nada mais, nada menos do que Jesus. A palavra de Deus diz, é bom a gente abrir, né?
Em Marcos, o 6, se você abrir a sua Bíblia, você vai ver Marcos 6 e o 12 diz que Jesus, ele saiu, ele se retirou de Nazaré e ele saiu para pregar em outros lugares, né? Então, quando ele saiu de Nazaré para ir pregar em outros lugares, a palavra do Senhor diz assim: e saindo eles, porque ele saiu junto com os discípulos, saindo eles ao povo, pregavam ao povo que se arrependesse e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então, se o meu ministério é voltado para cura e libertação, eu estou fazendo o que Jesus fazia. Como é que você sabe que o reino de Deus chegou numa igreja? Quando você vê as pessoas sendo curadas e os demônios sendo expulsos. Se você vai numa igreja que você não vê os demônios sendo expulsos e as pessoas não sendo curadas, me desculpe eu lhe dizer, mas o reino de Deus ainda não está nessa igreja. Porque qual é a evidência que o reino de Deus chegou? Quando Jesus ele diz assim: é chegado a vós o reino de Deus. Então, se é chegado o reino de Deus é cura e a libertação. Claro que a salvação é, mas só que tem que haver a cura, tem que haver a libertação, porque a palavra dele diz: e os sinais seguirão aqueles que crerem. Quem crerem será, e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem fala isso não é Vanessa, quem fala isso é a palavra de Deus. Então, o que é que ele fala, né? Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, né? Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome curarão os enfermos. Então, se você não vai viver o reino, então é melhor você sair, é melhor você estar no mundo, do que você não for viver o reino. Porque eu, Vanessa, não quero estar na igreja, não quero estar servindo a Deus sem estar vivendo o reino como eu vivi a minha vida quase toda, porque eu não tinha o despertamento no meu espírito que eu tenho hoje. Então, Deus nos levantou para despertar outras pessoas, para viverem o sobrenatural, para despertarem as pessoas no espírito, para viverem no espírito, porque não adianta a palavra só a palavra ela mata, mas a palavra vem com demonstração de poder, é outra história. Por isso que nós pregamos e quando terminamos de pregar, saímos do púlpito para ministrar cada pessoa, cada vida, e vidas têm sido transformadas, vidas têm sido impactadas pelo poder de Deus. Então isso é uma coisa muito importante. Então ele diz assim, em Marcos 16 e o 15, diz assim: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Pegarão as serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Essa é a palavra de Deus. Ou você come tudo, ou você não come nada. Então, muita gente... mas eu vou para a igreja. Deus não me chamou para estar no banco de igreja, não. Nunca fui conformada com isso. Sentar, ficar esquentando o banco de igreja, não. A gente senta para aprender, levanta para ensinar. E é isso. Então, eu entrei aqui, né? Eu estava aqui no meu momento de oração e eu entrei aqui rapidinho, porque eu senti no meu espírito em fazer esses esclarecimentos em relação à obra de libertação e de cura. Então, se você não me entende, procure alguém, porque eu vou deixar coisas bem claras aqui.
Tem pessoas que não dão certo em relacionamento. Aí a mãe não deu, a avó não deu, a tia não dá certo. Aí você vê aquela mesma pessoa passando por essa situação. Aí o que é que acontece? Maldição de solteirice na vida daquela pessoa, porque a pessoa não dá certo com ninguém. E vai passando, 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 e a pessoa acha, mas vai chegar a pessoa certa, vai chegar, e essa pessoa nunca chega. Por quê? Porque existe um algo espiritual por trás, e muitas das vezes as pessoas não sabem, né? Outro exemplo também. A mãe teve câncer de útero. Aí a avó teve câncer de útero. Aí a pessoa também tá com câncer de útero. Então isso é o quê? Um caso repetitivo. A paz, irmão. Então é um caso repetitivo de quê? Maldição hereditária. De quê? De câncer. Então tem que orar, repreender o câncer para que o espírito do câncer venha deixar a vida daquela pessoa. Então, aí as pessoas vai assim, os religiosos assim, vai pra igreja, vai. Aí quando chega lá, a pessoa senta, não pede oração, aí acha que porque foi ali vai receber a cura. Pode até acontecer, porque Deus, ele, dependendo da fé da pessoa, pode ser que aconteça a cura, de certeza, pode ser que aconteça. Eu não limito o poder de Deus. Mas Deus não vai fazer o que ele pediu para eu e você fazer. Ele disse, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos. Então, ele não vai fazer o que ele deixou para eu e você fazer. Então, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que você tá aí online agora, ou você vai ver depois esse vídeo, então você tem que se posicionar como filho. Não vai entrar né, como é que eu posso dizer? Não vai inventar de entrar no Ministério de Libertação de todo jeito, sem antes ter passado você por um processo de libertação, sem antes você ter realmente curado as feridas da sua alma, porque o inimigo, ele pode usar isso como arma contra você, entendeu? Porque o Ministério de Libertação realmente é um ministério que requer muito cuidado, requer muito jejum, requer muita santidade, requer muita oração, porque a palavra de Deus diz que a caixa de demônio que só sai com jejum e oração. O jejum, ele nos traz autoridade. Você pode ver que na Bíblia o jejum ele vem antes da oração. Então é jejum para ter autoridade sobre os demônios e oração. Então assim, tem que ter um manto de oração, tem que ter um manto do jejum, porque senão você não consegue fazer nada, né? Eu já presenciei pessoas que foi expulsar o demônio de uma mulher e o demônio, ele não saiu. Só que eu tava era 8 horas da noite, eu tava num momento de consagração de dias jejuando, né, virando dias, assim, foi a primeira vez, por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu virei. Eu já vinha de uma vida jejuada, mas foi a primeira vez que eu tava virando, né, fazendo 2 dias de jejum seguido, só na água. E ali a missionária, ela não conseguiu expulsar o demônio. E aí ela achou que, enquanto ela foi buscar o óleo da unção, ela achava que o óleo da unção iria fazer com que o demônio da menina saísse. Enquanto ela foi buscar o óleo da unção, porque ela estava tentando e não estava conseguindo. Mas eu já sabia que, primeiro, que quando você vai expulsar o demônio de alguém, você não pode estar fulano falando, várias pessoas falando, porque ele não vai atender. É uma única voz, uma voz de comando daquele que está posicionado diante de Deus, está revestido de jejum e de oração. Porque se ficar, vai, expulsa aqui, fulano expulsa, não vai, o diabo, ele não vai, ele só atende um comando de voz, uma única voz. Então eu aproveitei quando ela saiu, porque ela me chamou. Mas enquanto ela estava falando, eu estava deixando ela falar e eu estava calada. Por quê? Porque eu já sei, né? Mas tem pessoas que não sabem. Então, o que acontece? As pessoas pegam, aí fica todo mundo em cima da pessoa que está endemoniado lá falando. Fala uma aqui, fala outra ali e por aí vai. E não é assim, não vai funcionar, tá? Então, quando ela entrou, que ela foi buscar o óleo da unção, ela me deixou com a menina.
Eu cheguei mais próximo da menina e quando eu coloquei a mão na cabeça da menina e que eu disse, eu te dou uma ordem, agora, no nome de Jesus, que todo mal sobre a vida dela saia. Pronto, eu só disse isso, a menina caiu. Quando ela caiu, ela já caiu sem demônio nenhum, né? Que ela tava de joelho, do joelho ela foi pro chão mesmo. E ali, a menina tava bem, a menina ficou bem, né? E quando ela voltou, ela ficou assim, né? De cara no chão, assim, a missionária, quando ela voltou, ela... Mas eu fui buscar o óleo, eu digo, mas não é o óleo. E até é, mas é outro tipo de óleo. É o óleo que tá no mundo espiritual, no ungido do Senhor. Não é o óleo da unção, o olhinho que a gente usa. Não é isso que vai fazer que o demônio saia da pessoa. Não é isso. Então ela foi buscar isso aqui, achando que isso aqui iria expelir o demônio da menina. Então, é isso que eu sempre falo. As pessoas têm que prestar atenção, né? Tem que saber realmente. E essa foi a minha primeira experiência, mas eu sabia o que eu estava fazendo, por quê? Eu já havia estudado muito, eu já havia jejuado muito, eu já estava num manto de oração, entendeu? Então assim, eu já sabia o que eu estava fazendo. E ela, por ter um tempo, né, na caminhada, mas com a vida toda desmantelada, e não se pode fazer assim, porque muitas das vezes... Quando você está com a vida desmantelada, não está com a vida no altar e você vai fazer uma obra dessa, sabe o que é que acontece? O demônio, ele manifesta e ele expõe a vida da pessoa toda. Aí ele diz, como é que a pessoa vai querer ter autoridade sobre ele se a pessoa não repara o altar? Tem que reparar o altar da nossa vida. Temos que estar com a vida em santificação. Porque não adianta eu fazer trabalhar numa obra de libertação, tá na frente de uma obra de libertação com a vida toda errada. Na vida do pecado, com sujeira debaixo tô empurrando debaixo do tapete. Não adianta, porque uma hora ou outra o diabo ele vai manifestar e ele vai expor para todo mundo. E o inimigo, ele é aquele que envergonha. Entendeu? Ele envergonha. Então, muitas pessoas... É outra coisa que eu falo muito, que a gente bate muito, assim, a gente ajuda muitas pessoas em relação a laços de alma. Ah, mas como é isso? Como é que funciona isso, laço de alma? Laço de alma é simplesmente isso. Você teve 2 ou 3 pessoas na sua vida. Você teve relacionamento sexual com essa pessoa. Você casou com ela no mundo espiritual. Porque o que liga a pessoa, uma a outra, é o laço de alma. Por quê? Porque Deus diz que quando nós temos a relação com alguém, somos uma só carne. Quando casamos, nos tornamos uma só carne. E para se tornar uma só carne, você, né, é através da relação sexual. Então, se você não é casado e você teve relação sexual com 2 ou 3 ou mais pessoas, você está laçado, né? Você está laçado com essa pessoa no mundo espiritual. E como é que eu vou me desfazer desse laço de alma? Porque que muitas vezes a gente termina um relacionamento e você sente uma dor, algo tão sofrido, você tá sentindo um buraco, uma falta, é como se um pedaço de você fosse embora junto com a pessoa e realmente vai embora, é o pedaço da sua alma. Você não tá sentindo falta da pessoa, você tá sentindo falta do pedaço da sua alma que tá lá com ela. Oh, xarabababanás. O Espírito Santo me visitando aqui. Foi necessário eu fazer essa live. Eu só venho aqui mesmo quando o Senhor ele manda, né? Então assim, que isso seja esclarecedor, não seja ignorante, porque onde você é ignorante é onde você é aprisionado. O inimigo ele vai aprisionar a sua vida, porque você não tá querendo se libertar, você não tá querendo ver. Então, tem pessoas que teve vários relacionamentos, 4, 5 pessoas, e teve relação sexual com todas elas e não sabe.
né? Não sabe como se desfazer disso. E como é que você vai se desfazer? A solução é só você vir nos visitar, ou então você liga, olha, eu quero fazer quebra de laço de alma, eu quero me desfazer. Eu não tenho ninguém, não tenho namorado, tô sozinha, não tenho ninguém, mas eu já tive vários parceiros e eu preciso me libertar, porque você tá ligado a cada uma dessas pessoas que você teve relação. E o que é que acontece? Tudo que acontece na vida dessas pessoas vai interferir na sua vida, porque a pessoa lá tem um pedaço da sua alma nela. E você tem o pedaço da alma dela. Então vocês estão ligados. Entendeu? Então é isso. Que seja esclarecedor essa live. Que pessoas venham se despertar e acordar para o sobrenatural, para o espiritual, porque ele é real. Para iniciar um jejum, tem que iniciar orando e depois finalizar orando. Então, muitas pessoas têm dúvidas acerca do jejum. O jejum tem que ser regado. Palavra, olha aqui, ó. Crescendo no Sobrenatural. Esse livro é maravilhoso. É o tripé do crescimento espiritual. É palavra, jejum e oração. Então, você inicia o jejum, você abre. Você faz um propósito. Eu vou fazer um propósito de tantas horas. 6 horas, vamos supor. Vou fazer um propósito de 6 horas por algo. Eu faço muito jejum para ser cheio do Espírito Santo. É muito difícil fazer jejum por um propósito específico, por algo que eu queira. Não, eu não faço. Mas tudo bem que você pode fazer pelo que você quiser. Entendeu? E aí, o que é que acontece? Você faz o jejum assim. Vou ficar tantas horas sem comer, né? Eu tô desde ontem, meia-noite. Já vou entregar já. Então, assim, você vai e faz um propósito com Deus. Senhor, vou ficar sem comer e sem beber durante 6 horas. Então, você abre o jejum. Tô abrindo agora, Senhor, o jejum para que o Senhor venha me dar vitória em tal área. Você abriu o jejum. Você não pode abrir o jejum e ir para o shopping e pra estar pelo meio do mundo. Não, esqueça que aí você vai estar quebrando seu jejum sem você saber. Então, o que é que você faz? Você vai pro seu quartinho de oração e você ora, fica ali orando. Se é batizado com o Espírito Santo, ora em línguas e fica lá orando, lendo a palavra. Porque não existe jejum sem palavra e sem oração. Todo jejum tem que ser regado de palavra e de oração. Pronto, eu iniciei o meu jejum ontem meia-noite. Às 4 horas da manhã, 4h15 da manhã, eu me acordei. Vim orar, né? Vim orar, era 4 horas da manhã, quando eu me organizei para vim orar. E fiquei em oração até 6 horas da manhã. Pronto, aí agora eu já voltei. Antes de eu terminar o meu jejum, eu entrei aqui, era o quê? Ia dar 3 horas ainda quando eu entrei, né? Terminei, fiz minhas coisas dentro de casa, ajeitei as coisas do culto, que vai ter culto mais tarde. E vim pra cá, orar de novo. Por quê? Porque tá perto de eu entregar. Então você ora antes, você pode orar durante e você pode orar depois. Se você tem alguém que te ajude e faça as coisas pra você e você possa ficar no seu quartinho de oração só em cima do seu propósito, ótimo. É maravilhoso. Mas como eu não tenho ninguém que possa fazer as minhas coisas por mim, então eu fiz a minha parte logo cedo, dei as primícias do meu dia para o Senhor, né? Fiz isso, me acordei na madrugada, orei ali o meu tempo, fiquei orando ali, fiquei uma hora só direto em oração em línguas, aí agora eu fiz mais 1 hora de oração em línguas e agora eu vou entregar o meu jejum. Então não existe jejum sem oração e sem leitura da palavra, e tem que meditar. Hoje de manhã, hoje de 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, Deus já me deu a palavra do culto de hoje. Porque aqui eu não pego pregação de ninguém no YouTube para pregar, não. Eu prego o que Deus me dá no dia. Ou até mesmo na hora. Entendeu? Então, eu vou deixar essa live aí salva para algumas pessoas que têm dúvida, né? Também já vou colocar lá no canal do YouTube. E se você, né? Se você é de longe e você quer fazer quebra de laços de alma na sua vida ou quebra de maldição, não há limites para o poder de Deus alcançar você. Do jeito que esse vídeo ele tá chegando na sua vida, a oração ela também chega, tá? É só você procurar a gente ou um ungido do Senhor que saiba trabalhar com cura, com libertação e que saiba fazer quebra de laços de alma e fazer
né? Essa libertação, porque isso é uma libertação também. A quebra de laços de alma é uma libertação. Então, você pode me chamar no direct e eu posso agendar com você um horário. Não há problema. O importante é que você se desligue no mundo espiritual das pessoas que passou pela sua vida. Então, antes da gente, né? Eu conheço pessoas que casou de novo, já vive com a pessoa não sei quanto tempo, mas que ainda estava casada no mundo espiritual com a outra pessoa. Por quê? Porque no mundo espiritual, minha gente, o que vale não é o papel. O papel é para a terra. O que vale no mundo espiritual são os votos que você fez no altar com a pessoa. O que vale no mundo espiritual é aquilo que você declarou até a morte os separe. Então você, além de estar ligado no mundo espiritual verbalmente, porque você casou com a pessoa e aconteceu alguma coisa e você teve que se separar, ou foi adultério, seja lá o que for, qual o motivo, não importa. O importante é que você se desprenda no mundo espiritual dos laços de alma que passou na sua vida. Então, muitas pessoas não sabem disso, entendeu? E se sabem, não passam, não querem ensinar, não querem ajudar outras vidas. Mas esse não é o meu caso. Eu estou aqui, né, para ajudar pessoas. Eu estou aqui para aqueles que realmente querem, precisam, que sentem-se preso no mundo espiritual por algo, entendeu? Então, se você é essa pessoa que se sente presa no mundo espiritual, manda uma mensagem para mim. Se você é de longe, se você é de perto, então você vem aqui no culto de libertação para que você venha ser ministrado e você venha ser liberto. Infelizmente, existem muitos líderes aí que estão assim, ó. Tá que nem folha seca, vento leva, vento traz. Vento leva, vento traz. Por quê? Porque não sabe que isso nem existe, nem sabe que isso existe. Pronto, amiga, então vem aqui. Hoje é culto de libertação, é bem pertinho aqui no Alto Santa Terezinha. Você pode vir, a gente ministra pessoalmente. Entendeu? Hoje mesmo começa de 7 horas da noite. Então eu tô fazendo sempre um vídeo assim, dando instruções para as pessoas. Porque isso não é feio, minha gente. Isso não é feio você cair no chão. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha nenhuma. Deus sabe do meu coração. Porque se eu tivesse vergonha, eu jamais vinha nas minhas redes sociais aqui falar que eu passei pela experiência. Eu não tenho. Eu lutei. Eu lutei pela minha libertação. Eu chegava numa igreja, né? Eu mexi com coisas que não era para ter mexido. Eu caía endemoniada no chão, o inimigo tomava o meu corpo, porque eu mexi com o que não era para ter mexido. Eu abri portas no mundo espiritual. Isso lá quando eu me converti. E Deus, ele me libertou. E eu dizia, eu não aceito. Deus, eu sirvo ao Senhor. Eu não aceito o diabo tá tomando o meu corpo. Eu não aceito. E eu lutei por isso. E eu enfrentei o inimigo de frente. E hoje, quando ele aparece, né? Quando ele manifesta, ele diz que me odeia. Ruim, eu poderia achar estranho se ele dissesse que estava me amando, né? Porque eu tô desfazendo as obras dele. Entendeu? Então, assim, eu não tenho vergonha. Tem pessoas que eu não vou não, porque eu tenho medo. Porque se eu cair endemoniada, se cair, amém, porque tu vai levantar, liberta. Tu vai saber que quando se levantou do chão, saiu mais um. Meu foram 7. E eu não tenho vergonha disso. E quem quiser saber, um dia eu vou contar o meu testemunho completo. Algumas coisas eu já conto, tá lá no meu canal do YouTube. Mas eu tive um processo de libertação porque eu fui mexer com coisas que não era pra ter mexido. Eu mexi com um negócio de livrinhos, como é? Coisas que você acha que é tudo muito simples, mas não é, existe um algo por trás. Aqueles livrinhos de simpatias, aquele negócio de horóscopo, eu ficava me guiando por isso. Depois que eu aceitei Jesus, foi que eu sentia era de mim, que não era, né, que não era para mexer com aquilo. Então, assim, eu sempre gostei muito dos cultos de libertação e eu lutei. E eu me converti numa igreja que lá tinha o culto de libertação. Só que eles não sabiam no profundo, assim,
E inclusive a minha pastora na época também tinha passado pelo mesmo processo que eu passei. Então assim, Deus ele vai te dando experiências para que você venha ajudar outras vidas, outras pessoas. Então é o que eu digo sempre, se você ama essa obra, se você gosta, vá, desenvolva o seu chamado, porque não é difícil de você descobrir o seu chamado, porque o seu chamado é aquilo, tudo aquilo que você mais ama, tudo aquilo que você gosta de fazer na obra, é o seu chamado, entendeu? Então, o que eu sempre falo, não tenham medo de ficar cativo. Existe muitas outras coisas, existe região de cativeiro, onde as pessoas ficam aprisionadas na região de cativeiro, que é uma região no mundo espiritual de trevas, né? E algum impacto da nossa vida, em algum momento a gente passa por impactos na nossa vida, nossa alma ela é fragmentada, então o diabo ele rouba um pedacinho da tua alma e leva para a região de cativeiro, e lá esse fragmentozinho da tua alma como é que eu posso dizer? É como se fosse uma cópia sua, e ele fica lá na região de cativeiro, pegando aquele pedacinho que é a sua cópia e colocando na sua cabeça ali, mostrando pra você se é um vício. Ele vai lá e mostra pra pessoa, ou é o cigarro da maconha, ou é o cigarro normal, ou como é que eu posso falar? A bebida. Então, eles ficam, o diabo ele é terrível, é porque as pessoas não se abrem para viver e entender as coisas do mundo espiritual. O mundo espiritual ele é mais real do que o nosso mundo, porque quando o nosso mundo foi criado, Deus falou, haja luz e houve luz. Então, tudo foi criado no espiritual, antes para vir para o físico. Então, a região de cativeiro é uma região de trevas que fica no segundo céu, né? No segundo céu. E ali, o inimigo ele aprisiona pessoas e pega lá, né? Quando a pessoa tem algum impacto. Pronto, vou dar um exemplo bem fácil. Pessoas que teve lutos, né? A pessoa teve lutos e aí esse luto já passou, porque o luto normal é para durar um ano só. Mais de um ano sofrendo quando é alguém, tipo, às vezes um marido, ou a esposa, ou uma pessoa muito apegada àquela pessoa morre, aí a mulher, quando é o marido, a mulher diz assim, eu me leve junto, Aquilo ali, vocês não têm noção, quando a pessoa abre a boca e diz isso, o diabo, ele pega o fragmento, porque a pessoa está sensibilizada ali com aquela situação, e leva a pessoa para a região de cativeiro, rouba um pedacinho da alma dela, porque quando nós temos impactos na nossa vida, isso é gerado através de luto, através de falta de emprego, através de decepções amorosas. Eu já fiquei na região de cativeiro. Isso é para todo mundo. Isso não significa que a pessoa vai ficar endemoniada, não. Isso significa que a pessoa está aprisionada na região de cativeiro. Então, o que acontece? Quando a mulher abre a boca, ou o marido abre a boca e diz isso, aí o diabo vai lá, rouba um pedacinho da alma dela e leva para a região de cativeiro. Aí a pessoa começa a sonhar que tá dentro de um caixão. A pessoa começa a sonhar que batendo para cima, assim, batendo, querendo sair de dentro do buraco, de dentro do caixão. Isso é Deus mostrando para a pessoa nos sonhos que a pessoa tá aprisionada na região de cativeiro. Então, é muita coisa onde nós vamos estar agora, a partir dessa semana, agora dia 2, nós vamos estar com a nossa escola de profetas. Então, se você deseja ser usado, se você deseja entrar no profundo, tá? Quem é de longe, vai ser online e presencial. Quem é de longe, é só entrar em contato comigo, que eu vou passar todas as informações de como a gente vai prosseguir, né, de como a gente vai fazer. E quem é de perto, vem aprender a ser usado nos dons, vem aprender a ouvir a voz de Deus, vem aprender as coisas do reino, porque não existe nada melhor. Jesus, ele está voltando, e a qualquer momento ele vai chegar e vai levar a sua igreja. Então, o que é que eu e você vai ter para mostrar para ele?
Porque o livro das crônicas serão aberto, que é o livro das obras. E eu quero ter várias coisas para mostrar para ele. Então, assim, eu não me importo com a opinião das pessoas. Estão jogando pedra? Ótimo! Isso significa que tá no lugar certo, tô no caminho certo. Porque Jesus não teve honra nem na casa dele, nem na cidade dele. E a palavra diz que ele saía, ó, pelos lugares andando para pregar o evangelho, curar os enfermos e limpar os leprosos e expulsar os demônios. Que dirá eu, que sou filha? Se o rei, que é o pai, passou por isso, e que dirá eu, que sou filha? Então se você tem a sua opinião contrária, fique para você. Não toque aonde você não sabe aonde você está tocando, porque existe uma grande diferença de você tocar num ungido de Deus e você tocar num crente que fica indo para a igreja, sentar no banco, esquentar no banco. Mas não brinque com as pessoas que têm uma vida posicionada diante de Deus. Não fique falando mal das pessoas que têm uma vida de jejum e de oração, porque Deus tem ciúme. E quem cobra não somos nós, quem cobra é o próprio Deus. Então a palavra diz que terrível coisa é que cai na mão de um Deus vivo. Então não fique falando mal das coisas de Deus, porque você não está atingindo a mim, porque eu não estou nem aí me importando com o que as pessoas vão falar de mal. Eu me importo com as críticas boas, né? Mas as negativas eu não me importo não, podem falar, eu não ligo não. Também não tô aqui para amaldiçoar ninguém. Eu só abençoo a vida das pessoas que estão aqui comigo, que estão tirando seu tempo para aprender um pouquinho da palavra de Deus comigo, tá? Que eu sei pouco, mas o pouco que eu sei eu passo para as pessoas. E as pessoas que vai ver esse vídeo depois, eu abençoo a tua vida. Porque a palavra de Deus diz que ele abençoa aquele que nos abençoar. Mas ele também amaldiçoa todas as pessoas que nos amaldiçoam. Mas eu não estou aqui para amaldiçoar ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para abençoar a tua vida. Ser bênção de Deus na tua vida. Ser boca de Deus na tua vida. Porque eu quero o bem de todos. Porque se eu quisesse o mal de alguém, eu que estava precisando de libertação. Eu que estaria precisando ser curada, mas eu já fui curada, eu já fui liberta e Deus me levantou para essa obra maravilhosa e eu estou aqui para fazer isso, ajudar vidas, ajudar pessoas, sem nada em troca, porque o que Deus já fez por mim não é nada o que eu faço por Ele, pela obra dele, não é nada. Eu tenho que fazer muito mais, eu sinto a necessidade de uma entrega mais profunda, de uma entrega total, mas a renúncia ela tem que ser feita. E eu tenho renunciado muita coisa. E o Senhor, Ele sabe. Amém? Agora eu vou sair, né? Vou ter que deixar vocês. Mas teve dúvida, entre em contato comigo. Ou no direct, ou no Facebook, ou no meu WhatsApp, para quem tem o meu WhatsApp. Quem não tem o meu WhatsApp, é só pedir para mim no meu direct. Eu tô aqui para ajudar. Eu não prego placa de igreja. Eu estou aqui para pregar o reino. E se o reino de Deus está dentro de uma igreja, o primeiro sinal é você ver os demônios sendo expulsos e as curas acontecendo. Se você não vê isso nessa igreja que você frequenta ou que você faz parte, eu não sei, e você visita, e se você não vê isso, sinto muito lhe dizer, mas o reino de Deus não está nela. Ainda não está nela. E eu oro para que Deus faça com que o reino dele chegue em todas as igrejas, porque as pessoas precisam de libertação, as pessoas precisam de curas, e nós vemos as curas aqui assim, ó, instantânea. São muitos milagres instantâneos, e eu creio que Deus ele está fazendo grandes coisas no nosso meio. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Vai lá, eu vou deixar aí no link da descrição, vou subir esse vídeo. Vou colocar o meu canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber todas as notificações que tiver quando nós estivermos online, porque todos os cultos eu faço, né? Eu faço sempre no ao vivo no YouTube, porque para mim é melhor, e depois eu saio distribuindo para as outras redes sociais. Então eu vou subir esse vídeo e vou colocar lá o link do YouTube. Se inscreve no canal, deixa o teu like lá e veja. Lá tem muitos conteúdos bons falando sobre libertação. Tem falando sobre região de cativeiro, de cura interior. Tem muita coisa. Ainda vai ter muito mais, porque nós agora estaremos com o terceiro culto, que é o culto de escola de profeta. Amém?
Que Deus abençoe a tua vida poderosamente e que Deus desperte um espírito de fome e sede pela presença dele. A paz, Eliane. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até mais, pessoal.